Problema 75 do capítulo 9. Após uma colisão perfeitamente inelástica, dois objetos de mesma massa e mesma velocidade escalar deslocam-se juntos com metade da velocidade inicial. Determine o ângulo entre as velocidades iniciais dos objetos. Bom, é um choque de duas dimensões e a colisão é perfeitamente inelástica. O que isso quer dizer? Quer dizer que após o choque, os dois objetos eles saem, então, se movimentando juntos. Então, para a gente resolver esse problema, a gente pensa aí na situação mais genérica possível. Então, vamos lá, a gente tem um objeto aqui, eu vou chamar ele inicialmente de massa m1 e velocidade v1, que está se locomovendo aqui numa certa orientação. E a gente tem um outro aqui, objeto, que tem aí uma massa m2 e uma velocidade v2. Como dado do exercício, ele fala que m1 é igual a m2, e ele fala que v1 é igual a v2, que é a velocidade escalar, né? Quer dizer, o módulo das velocidades v1 e v2, elas são iguais. E esse cara aqui também está se locomovendo aqui numa certa direção arbitrária qualquer. Após o choque, eles saem aqui se movimentando então numa outra direção qualquer, que eu não sei qual é. Vamos pôr aqui, vai essa direção, ou outro ângulo, como você queira. E eles começam a se movimentar aqui então, os dois juntos agora, com uma massa emão, que é igual a m1 mais m2. E ele fala aqui que a velocidade dele agora é metade da velocidade inicial. Ou seja, o v aqui é igual a v1 sobre 2, que é igual a v2 sobre 2 também, visto que v1 é igual a v2. Muito bem. Bom, para a gente resolver isso, a gente define aí um sistema de coordenadas e analisa então a conservação do momento, né? Visto que o choque é inelástico, não existe aí conservação de energia cinética, o que acontece de fato é a conservação do momento. Então, o momento inicial total é igual ao momento total final, tá certo? Então, o inicial é igual ao final. Isso aqui vem da lei de conservação de momento, visto que não existe aí nenhuma força externa atuando sobre esse sistema. Então, o momento total ele se conserva. Então, vamos desenhar um sistema de coordenadas e pôr o nome aí aos ângulos, etc. Então, tá aqui, ó. É mais fácil você colocar o sistema de coordenadas orientado na direção da velocidade após o choque, tá certo? Não precisava ser assim, mas isso torna a situação, a resolução do problema um pouco mais simples. Então, eu vou definir meu sistema de coordenadas aqui, ó. Vou pôr aqui, aqui. Vamos supor que eles se chocaram nessa posição aqui, né? Ó. Então tá aqui, os dois se chocaram nessa posição aqui. Eu vou colocar o meu zero bem ali onde eles se chocaram. E essa direção aqui, que é a direção da velocidade v aqui, eu vou chamar de x. Então, perpendicular a ela aqui, eu tenho aqui a minha direção y. E eu defino alguns ângulos aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de φ, por exemplo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo. Muito bem. Bom, como o momento linear se conserva, a gente precisa se atentar que ele se conserva nas suas componentes. Então, o momento inicial na direção x é igual ao momento final na direção x. Aqui entenda como inicial e final. Inicial é antes do choque e final é depois do choque. Da mesma forma, o momento inicial na direção y é igual ao momento final na direção y, antes do choque e depois do choque. Então a gente tem que decompor agora essas velocidades. Veja, esse objeto aqui, ele tinha a minha velocidade aqui v1, esse objeto aqui tinha a velocidade aqui v2. Por enquanto eu vou manter v1 e v2, mas lembre-se que v1 é igual a v2 em módulo, tá certo? O módulo de v1 é igual ao módulo de v2, ou seja, a velocidade escalar entre eles é igual. E agora, então, para fazer uso da conservação do momento, eu pego e decomponho aqui a velocidade nas suas componentes aqui, x e y. Vamos pegar em azul aqui, ó. Bom, aqui nós temos a componente x de v1 e aqui nós temos a componente y de v1. Então aqui é o meu v1x e aqui é o meu v1y. De forma análoga, aqui eu tenho a componente x do v2, v2x, e eu também tenho associado aqui um certo v2y. Se atente que o v2y aponta na direção menos j versor, né, no sentido contrário aqui, daquele definido como positivo para o y, tá certo? Bom,
Em termos do V, V1x e V1y, como é que é escrito? Então, ó, se aqui é θ, vou fazer em detalhes aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá certo? Então aqui é 90, aqui é 90 menos θ, como esse V1y e V1x fazem 90, então aqui também é θ, tá certo? Então o meu V1, ele pode ser escrito então como V1x na direção inversor, mais V1y na direção j-versor. Onde, se você fizer o triângulo retângulo aqui e se atentar a ele, você vê que ó, seno de θ é igual ao cateto oposto, que está relacionado com o V1y. V1y sobre a hipotenusa, que está relacionado com o módulo de V1. Tá certo? Aqui está o módulo de V1. Então, módulo de V1. Além disso, o cosseno de θ é igual. Então, se o seno de θ é o cateto oposto, o cosseno de θ é o cateto adjacente, V1x dividido pelo módulo de V1 também, que é a hipotenusa. Isso nesse triângulo aqui. Aqui, se aqui é φ, então aqui é 90, aqui é 90 menos φ, então esse ângulo aqui ó, é φ também. Vamos desenhar o triângulozinho retângulo para a gente enxergar aqui. Então tá aqui, ó, se você se atentar, aqui tem um triângulo retângulo, aqui em vermelho, aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Tá aqui o meu triângulo retângulo de 90 graus, tá aqui e tudo mais, certo? Então eu consigo escrever cosseno de φ, você atende que o fio está aqui, ó, esse ângulo aqui, então eu tenho que seno de φ é igual ao cateto oposto, que é o V2y, sobre o módulo de V2, e o cosseno de φ é igual ao V2x sobre o módulo de V2, tá certo? E agora eu faço uso aqui do conservação do momento. Então, dessa relação aqui eu tenho que M1 V1x mais M2 V2x, você atente que as duas velocidades em x apontam no sentido positivo, apontam para a direita, na direção aqui, a gente chama de mais i versor. Então, M1 V1x mais M2 V2x, isso aqui é antes do choque, tá certo? É igual ao momento do sistema após o choque, que é o quê? M1 mais M2, porque é um choque inelástico, e eles saem agora com essa massa em mão, que é M1 mais M2, vezes uma velocidade que é metade da velocidade inicial. Então é vezes, como V1 igual a V2, tá certo? Então é metade da velocidade inicial. Então é metade de V1 aqui, módulo de V1. Metade da velocidade inicial. Muito bem. Agora, V1x eu vou trocar pelo quê? Por módulo de V1 cosseno de θ. Então, da conservação do momento, M1 módulo de V1 cosseno de θ. Isso aqui é o meu V1x, ó. V1x é módulo de V1 cosseno de θ. Mais M2, que multiplica módulo de V2 vezes cosseno de φ, tá certo? Módulo de V2 cosseno de φ é V2x, cosseno de φ. E isso aqui me dá M1 mais M2, vai dar, por exemplo, 2M1, né? Porque se atende que M1 é igual a M2, M1 é igual a M2, está aqui. Então eu vou pôr aqui 2M1 vezes módulo de V1 dividido por 2. Muito bem. Então, aqui agora eu já levo em conta que M1 é igual a M2, M2 é igual a que V2 é igual a V1. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo M1 módulo de V1, que multiplica cosseno de θ mais cosseno de φ. E isso aqui é igual a 2 cancela com 2, fica 1 M1 módulo de V1. M1 módulo de V1 vai embora com M1 módulo de V1. Aqui eu tiro minha primeira relação, onde eu sei então que cosseno de θ mais cosseno de φ é igual a 1.
Bom, isso ainda não resolve o problema, porque existem vários pares aí, θ e φ, tal que cosseno de θ mais cosseno de φ é igual a 1. Então, para isso agora, para resolver e criar mais um sistema de equações, para a gente ser capaz de determinar θ e φ, a gente trabalha agora com a conservação do momento em y. Então, do momento em y, eu tenho então o momento inicial em y antes, que é o quê? M1 V1y positivo e menos M2 V2y. Aqui o V2 estou pegando em módulo, tá certo? Ou seja, o momento da partícula 1 inicial na direção y, o menos é porque essa velocidade ela é no sentido menos j versor, então eu tenho um menos aqui, que é esse menos aqui, e isso aqui é igual ao momento após o choque na direção y. Mas como eu defini a direção aqui no eixo x, né, após o choque a velocidade, então isso aqui me dá 0. Muito bem. Como M1 é igual a M2, a gente pode simplesmente aqui cancelar esses M1 e M2, mas vamos deixar aqui por enquanto, vamos substituir V1y por seno de V1 módulo de V1 seno de θ1 e V2 por V2y por V2 seno de φ. Então, ó, M1 que multiplica, vamos fazer um divisório aqui, que multiplica V1y, módulo de V1 seno de θ, menos M2 módulo de V2 seno de φ, e isso aí é igual a 0, tá certo? Como M1 é igual a M2 e o V1 é igual a V2, esse aqui vai embora com esse, e daqui então eu tiro que seno de θ é igual a seno de φ. Opa, isso ajuda muito, porque isso implica que θ é igual a φ. Pronto, então se eu tiro da conservação do momento na direção y, que θ é igual a φ, e da conservação do momento na direção y, que cosseno de θ mais cosseno de φ é igual a 1, trocando aqui θ por φ ou φ por θ, eu tenho então que isso aqui dá 2 cosseno de θ igual a 1, o que implica então que o cosseno de θ é igual a 1 meio. Ou seja, a grande pergunta aqui é qual é o θ cujo cosseno vale 1 meio. A gente sabe aqui que o θ é igual a 60 graus, que por sua vez é igual também ao φ. Então está resolvido o problema. O ângulo aqui então, ó, entre as velocidades iniciais do objeto, que é esse ângulo que eu vou escrever agora aqui em azul, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo entre as velocidades, ele é θ mais φ, então finalmente o ângulo entre as velocidades é θ mais φ, que é exatamente θ vale 60, φ também vale 60, então o ângulo entre as velocidades é 120 graus. E resolve o problema. Então note que aqui, para resolvê-lo, o que a gente fez? Se atentou à conservação do momento e, principalmente, notando que ele se conserva em cada uma das suas componentes. Conservação do momento na direção x, conservação do momento na direção y, resolve cada uma das equações de conservação, cria um sistema de duas equações de duas incógnitas e, finalmente, então, calcula o ângulo θ, o ângulo φ, e, consequentemente, o ângulo entre as velocidades aí das duas partículas.